Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. Eu sou o professor Rafael e nós vamos trabalhar essa disciplina durante esse semestre. Nessa primeira aula, nós vamos abordar os conceitos básicos da lógica de programação. O que é a lógica, o que é raciocínio e como nós utilizamos essas ferramentas que são naturais no desenvolvimento de programas, na codificação de softwares. Então, dentre esses conceitos básicos, nós vamos ter noções de lógica, nós vamos perceber que a lógica é uma ferramenta que permeia todas as nossas ações do dia a dia. Então a gente vai ver como que ela funciona, né, durante a nossa rotina no dia a dia e como que a gente pode usar essa lógica empregada na programação de computadores, ou seja, na construção de softwares. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar essencialmente a correção do pensamento para a construção de softwares. Todos nós temos racionalidade, temos lógica, temos coerência nas nossas ações, mas o que nós vamos entender agora é como que um computador funciona, quais são as instruções que nós precisamos passar para que um computador execute as ações que desejamos, mas de maneira lógica e ordenada. Por isso, eu digo que nós vamos trabalhar a correção do pensamento, a correção do raciocínio e empregar ferramentas de programação para a construção de softwares. Nessas primeiras aulas, principalmente nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar mais a questão da lógica do ponto de vista geral, global. Então, nós vamos trabalhar um pouco de matemática também, vamos fazer algumas revisões, vamos trabalhar expressões lógicas e depois, nos próximos módulos, nas próximas aulas, nós vamos começar a programação. No finalzinho desse módulo, vocês já vão começar a programar e nós vamos usar a linguagem C++ nessa disciplina. Essa disciplina, agora, no começo, ela vai trabalhar com o português estruturado, com o Portugal que a gente chama. O que é o Portugal? É uma ferramenta que a gente usa para escrever esboços de códigos de programa para depois a gente fazer a tradução desse esboço em uma linguagem de programação qualquer. Então, nesse primeiro módulo, só reforçando, nós vamos trabalhar o Portugal, o português estruturado. Depois que a gente trabalhar essa ferramenta, que a gente conseguir entender quais são os mecanismos de funcionamento dos computadores quando a gente constrói um software, aí sim nós vamos passar por uma linguagem de programação e essa linguagem nós vamos executar os códigos diretamente no computador. Esse módulo vai ser bem rápido, nós vamos passar por ele entendendo esses conceitos básicos e logo no próximo módulo nós vamos dar continuidade nesse conteúdo, mas empregando mesmo a linguagem de programação. Então, para a gente começar, a gente precisa entender que a humanidade, né, o ser humano, desde a sua existência, desde os primórdios, nós procuramos criar máquinas, dispositivos, ferramentas que nos auxiliem em atividades do dia a dia. Então, sempre desde quando, né? Desde sempre que nós precisamos desenvolver alguma atividade, algum trabalho, ou para construção, ou por meio de subsistência, nós tentamos fazer da melhor forma possível, utilizando ferramentas, máquinas, métodos. Então, nós temos essa necessidade de construir, de desenvolver, mas nós temos também a inteligência, a capacidade de criar meios, de criar ferramentas que nos auxiliem em qualquer uma dessas atividades. É só a gente olhar ao nosso lado, no nosso dia a dia, a quantidade de utensílios, de ferramentas, de dispositivos que facilitam a nossa vida. E o objetivo disso é simples, né? É diminuir o esforço e economizar tempo, ou seja, fazer mais coisas em menos tempo possível. E dentre todas essas máquinas, esses dispositivos e ferramentas que a humanidade desenvolveu ao longo da sua existência para diminuir o esforço e economizar tempo, o computador, do modo geral, tá? Ele vem se mostrando uma das máquinas mais versáteis, rápidas e seguras.
Quando eu digo computador, nós podemos entender um notebook, um computador de mesa, um smartphone, qualquer dispositivo que permita o processamento de dados. Se a gente for pensar, uma calculadora é quase isso. Nós não podemos considerar uma calculadora como um computador, porque as funcionalidades da calculadora são bem menores do que de um computador, mas em se tratando de história, né, a gente pode entender que quando a calculadora foi inventada, ela se assemelhava aos computadores do dia de hoje, dos dias de hoje. Então, só para a gente entender o que é esse computador, né? Quando a gente fala que o computador é uma das máquinas mais versáteis, rápidas e seguras que o homem desenvolveu, que tipo de computador que é esse, né? Então a gente pode elencar aí algumas características dele. A gente pode dizer que o computador ele é consciente, trabalhador e possui muita energia. Então, quando eu digo que ele é consciente, quer dizer que ele não faz nada sem saber exatamente o que está fazendo. Como ele não tem autonomia, né, ele vai fazer tudo que a gente programar ele para fazer, mas antes de fazer ele sabe o que ele deve fazer. Então ele tem consciência, ele é trabalhador, enquanto ele estiver ligado na tomada ele consegue fazer todos os trabalhos e executar todas as rotinas de processamento, né? Então eu consigo rodar um programa de edição de vídeo, eu consigo rodar um jogo, enfim. Então enquanto ele tiver energia, ele consegue desempenhar o trabalho dele. Porém, ele é uma máquina que não tem iniciativa. Ele é consciente, mas ele não tem iniciativa. Não possui nenhuma independência, não é criativo e muito menos inteligente. Quando eu digo que ele não tem iniciativa e não possui nenhuma independência, quer dizer que ele precisa de alguém para poder dizer o que ele deve fazer. Primeiro, ele precisa de alguém para programar ele para todas as funções que ele pode executar. E em seguida, após essas funções programadas, ele precisa de outro alguém para executar essas funções, para dar, para iniciar, para ativar essas funções. Quando eu digo que ele não é criativo, muito menos inteligente, esse alguém que ele necessita para programar, para criar as funções que ele pode executar, esse alguém sim, ele precisa ser criativo e inteligente para construir essas funções. E nessa linha que a gente vai trabalhar nesse curso, nessa disciplina, entendendo que o computador não tem iniciativa e não tem independência. Então ele precisa de nós para poder executar as funções que ele pode executar, claro, dentro das capacidades dele. E a segunda linha que a gente vai trabalhar é que nós vamos criar algoritmos, programas criativos, usando a nossa inteligência para suprir essa falta que o computador tem. Então essa é a nossa linha dessa disciplina. É uma das disciplinas mais importantes do curso de vocês, porque é a partir dessa disciplina, Introdução à Programação de Computadores, que vocês vão aprender a lógica de programação e vão conseguir programar em várias linguagens. Nós vamos usar a linguagem C++ nessa disciplina, só para a gente colocar em prática toda a lógica que a gente vai aprender, para a gente ver ela funcionando em tempo real ali no computador. A partir disso, quando vocês entenderem quais são os comandos, quais são os recursos que a gente pode implementar, o que o computador pode fazer ou não, aí sim vocês estarão aptos para aprender as outras linguagens de programação que vocês vão ter ao longo do curso. Por isso que é uma das mais importantes. Não é porque eu sou o professor da disciplina, mas vou dizer para vocês que, na minha opinião, é a mais importante. Porque se você não consegue absorver bem o que é a lógica de programação, não entende como um computador deve ser programado, quais são as restrições que ele tem, dificilmente você vai conseguir seguir no curso sem dificuldades. Por isso que eu digo que ela é a mais importante. E dentre essas linhas que a gente vai seguir, né, que nós vamos entender de cara que o computador não tem iniciativa e não possui independência, e nós precisamos ser criativos usando a nossa inteligência para programar ele,
a gente vai entender também que ele precisa receber as instruções nos mínimos detalhes. Ele é consciente, é trabalhador e possui muita energia, mas o que ele vai fazer e como ele vai fazer, quem diz isso é o programador, é o desenvolvedor de software. Então é nessa disciplina que vocês vão aprender os primeiros passos para ser um programador, um desenvolvedor de software. E se tornando um programador, você vai aprender a passar as instruções nos mínimos detalhes para o computador. Quando eu digo mínimos detalhes, não quer dizer que vocês vão ter que escrever o mais detalhado possível. Quer dizer que vocês vão ter que conhecer os comandos e, a partir desses comandos, que são ferramentas, organizar o seu pensamento e construir os softwares, os programas que você tem interesse, que você objetiva. Então, essas instruções nos mínimos detalhes, não é nos mínimos detalhes para nós, mas sim para o computador. Ou seja, são os comandos necessários para que ele entenda o que deve ser feito e como deve ser feito. E qual que é a finalidade de um computador? Nós utilizamos o computador no dia a dia. Nós temos diversos softwares instalados. Nós temos computadores na palma da mão, né? E esses softwares, esses aplicativos que são instalados, eles têm diversas funções, né? Então eu posso ter um aplicativo, um software para acessar uma rede social, para editar um vídeo, né? Posso ter um jogo, enfim. São as possibilidades que o computador proporciona para a gente. Mas no final disso tudo, pessoal, né? Por trás disso tudo, qual que é a finalidade genérica de um computador? Ele possui a finalidade de receber, manipular e armazenar dados, sendo tudo isso realizado por meio de programas. Então, no final das contas, o que o computador faz é receber os dados de entrada, manipular esses dados, processá-los e armazenar esses dados ou mostrar esses dados na tela. Então, todos os programas, todos os aplicativos que você abre no computador ou no celular, no notebook, enfim, todos esses aplicativos eles possuem entrada de dados, ou seja, uma forma de você fornecer dados para o aplicativo, para o programa. Então, ele recebe. Quando você fornece esses dados são manipulados, são processados e depois são armazenados ou exibidos na tela. Então, quando você abre um aplicativo ali de troca de mensagens, que você vai digitar uma mensagem, você está fornecendo dados para o aplicativo. Quando você envia, naquele ato de enviar tem um processamento, que é pegar aquela mensagem, aquele texto, né, ou aquele áudio, ou aquele vídeo, ou aquela imagem, preparar ela em pacotes e enviar para o destinatário. Então, tudo isso tem um processamento. Então, a mensagem ela é recebida, processada, né, manipulada, preparada e é enviada para o destinatário. Quando essa mensagem chega no destinatário, ela também deve ser processada, decodificada, porque passou por todo o caminho da internet. Ela deve ser decodificada e mostrada na tela do destinatário. Mas antes dela ser mostrada, ela é armazenada. Então, ela é recebida, processada e armazenada. E aí, quando o destinatário, né, seu colega, abre o aplicativo, a mensagem está lá para ele e está armazenada dentro do celular, dentro do smartphone. Então, no final das contas, o que acontece é isso. Eu dei o exemplo do aplicativo de troca de mensagens, mas pode ser qualquer programa, qualquer software, qualquer aplicativo, por trás ele faz exatamente isso. E é isso que a gente vai fazer nessa disciplina. Nós vamos construir programas, né, para receber, processar e armazenar esses dados ou mostrar na tela, né? Mostrar os resultados desse processamento na tela. Então, o computador, ele faz tudo isso dentro de um processo que a gente chama processamento de dados. Então, receber, processar e armazenar, tudo isso é feito dentro de um processo que chama processamento de dados. E é esse esquema que está aqui no slide. Esse processamento de dados ele é feito em 4 etapas.
Primeiro, o computador ele recebe os dados pelos dispositivos de entrada. O que são exemplos de dispositivos de entrada? Por exemplo, quando você abre o aplicativo de troca de mensagens no smartphone, que você clica lá na caixa de texto, ele abre para você um teclado na tela ali do computador. Então é como se fosse um teclado físico do seu computador, só que a sua tela é sensível ao toque. Então a tela, ao mesmo tempo que ela é dispositivo de saída, que ela mostra para você os dados, ela também é um dispositivo de entrada, ela serve para você fornecer os dados. Isso a gente chama de input em inglês. Se eu estou fazendo isso por meio do computador, eu uso o teclado. Então isso é um exemplo de dispositivo de entrada, que é o dispositivo que permite que a informação do meio externo seja enviado para dentro do computador, dentro do dispositivo, dentro do smartphone. Sem o dispositivo de entrada, isso não é possível. Outro exemplo de dispositivo de entrada muito comum, a câmera. Então a câmera capta as imagens externas e envia isso para dentro do dispositivo. Enfim, são vários exemplos de dispositivos de entrada. Depois que eu forneço os dados por meio dos dispositivos de entrada, esses dados eles são processados. E esse processamento vai ser feito de acordo com os códigos que você forneceu para o computador, né? De acordo com o aplicativo que você desenvolveu para o smartphone. Se esses dados são processados, se eles são codificados, se eles são armazenados, se eles são enviados, se são dados de cálculos, ou se são dados de processamento de texto, ou se é um vídeo que você acabou de gravar e quando você manda pelo aplicativo de troca de mensagens, esse vídeo ele é compactado, tá? Ele perde um pouco de qualidade para ele ficar menor e é enviado para a pessoa. Então isso é um processamento, enfim, tem diversos tipos de processamento. Mas esse processamento é feito por meio das instruções, dos códigos que a gente passa para o computador. Depois que esse processamento é realizado, nós temos a etapa da saída, que a gente chama de output em inglês. E essa saída pode ser por meio pode ser um armazenamento, né, salvar os dados. Então ele dá entrada, processa e salva os dados no cartão de memória, no HD do computador. Ou ele pode ser uma saída que mostra na tela, ou uma saída em forma de áudio que utiliza o alto-falante, o fone de ouvido. Então, tudo no computador ele tem entrada, processamento e saída. E tem uma etapa auxiliar que a gente chama de retroalimentação, ou o famoso feedback. O que é essa retroalimentação? É quando eu tenho necessidade de pegar o resultado da saída e retornar para a entrada para o novo processamento. Okay? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nós vamos construir um software para gerenciar os clientes de uma academia, por exemplo. Então, quando esse software estiver pronto, eu vou cadastrar os clientes no software, no banco de dados. Então, isso é a entrada. Esses clientes eles vão ser processados durante a entrada e armazenados na saída. Ok, entrada, processamento e saída. Ele vai ser guardado lá no HD do computador. Quando a academia estiver fazendo 1 ano de funcionamento, por exemplo, ela quer criar uma campanha para dar desconto para os primeiros 100 clientes, né? 100 alunos que fizeram a matrícula. Então ele vai fazer uma busca, né? Então ele vai entrar com os parâmetros de busca, que são os primeiros clientes, né? Ou seja, os clientes que fizeram a matrícula do dia tal até o dia tal, né? Os 100 primeiros. E o computador vai processar essa requisição e vai mostrar uma lista, né? Vai dar uma saída de uma lista de clientes, né, que fizeram fizeram as 100 primeiras matrículas. Só que, além disso, eu quero pegar essa saída e quero refinar ela de modo que eu queira separar, né, homens e mulheres para poder destinar descontos específicos para cada um deles. Então,
Para as mulheres eu vou dar desconto em algumas atividades e para homens eu vou dar desconto em outras atividades de acordo com a preferência de cada um. Então eu pego essa saída, que é a minha listagem de clientes, e dou uma entrada de novo, um processamento ali, faço uma nova entrada, processo esses dados de novo e a minha saída vai ser esses clientes separados, né? Homens e mulheres, e quais atividades eu vou dar o desconto automático no sistema para cada um deles. Aí eles podem fazer novas matrículas em novas atividades, que o sistema vai reconhecer automaticamente que ele foi um premiado e vai dar esse desconto. Aí é uma nova entrada, um novo processamento, uma nova saída. E isso é um ciclo. Então, ele tem entrada, processamento, saída, retroalimentação. Então, todas as vezes que um software está executando, que você está dando entrada de dados, que você puxa relatórios, ele faz parte de todo esse ciclo. E esse processamento de dados, ele é realizado por meio do conjunto hardware mais software. O que é hardware? É a parte física do computador, são as peças, são os componentes, é o teclado, é a tela, é a câmera, é o processador, é a placa-mãe, é o cartão de memória, é o HD. E eu também utilizo o software. O que é o software? É a parte lógica. A parte física são as peças e a parte lógica são as instruções, são os programas, são os códigos que fazem todos aqueles dados serem processados como eu preciso. E é isso que a gente vai construir. Nós vamos focar na parte lógica do computador, na parte de software. Essa disciplina vai trabalhar com a construção do software. E para que a gente construa esse software, né, para que a gente construa programas, e esses programas realizem esse processamento de dados que eu falei no slide anterior, eu preciso escrever isso numa linguagem de programação. No primeiro momento, nós não vamos usar uma linguagem de programação, nós vamos corrigir o nosso pensamento, entender como o computador funciona e depois nós vamos introduzir uma linguagem de programação para poder colocar em prática todos esses conhecimentos, que é a linguagem C++. Mas essa linguagem, tanto o computador quanto o criador precisam entender ela. Mais uma vez, no primeiro momento a gente vai usar o português estruturado, o Portugal. Somente nós vamos entender. Se eu programar um computador em Portugal, ele não vai entender. Tem alguns softwares que eu escrevo em Portugal, em português estruturado, que é a mesma coisa, tá? E ele consegue processar, ele consegue executar, mas eu não consigo, a partir daquele código escrito em português, gerar um programa, gerar uma aplicação. Por isso é que eu preciso usar uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação, tanto o computador precisa entender, quanto o criador. Por exemplo, a linguagem C++ é uma linguagem de programação que o computador entende. Por quê? Eu vou instalar no computador o que a gente chama de compilador da linguagem C++. Olha só, compilador da linguagem C++. A gente vai aprender a instalar ainda nesse módulo. O que esse compilador faz? Ele é o software responsável por traduzir os códigos que a gente vai construir na linguagem C++. Ele é responsável por traduzir esses códigos, né, esse texto, em um programa, que eu dou 2 cliques, ele abre para mim e executa, que é o que a gente chama de executável. E para a gente fazer isso, a gente precisa estudar a linguagem C++. Para o computador entender ela, basta eu instalar o compilador. Para que eu entenda a linguagem, eu preciso estudar os comandos dela, ou seja, estudar a sintaxe. Por exemplo, eu quero receber um valor digitado pelo usuário no teclado e quero pegar esse valor e quero mostrar ele na tela. Quais são os comandos que eu preciso usar para receber esse valor, processar ele e depois mostrar isso na tela? Isso a gente vai aprender na linguagem C++. Então vamos seguindo. Para a gente construir um programa, além de dominar uma linguagem de programação, nós precisamos passar por essas 3 etapas aqui. Ó. A primeira etapa é a etapa de análise. Nessa análise eu vou estudar o enunciado do problema e definir o que é dado de entrada, o que é instrução de processamento e o que é dado de saída. Nessa primeira etapa é a etapa que eu vou conhecer o meu problema, vou entender o problema. Pegando o exemplo lá da academia, que eu dei nos slides passados. Qual que é o meu problema? Fazer uma busca no banco de dados
em ordem de matrícula e vou pegar as 100 primeiras matrículas. Beleza, eu entendi. Agora, quais são os dados de entrada? O que eu tenho que fazer para esses dados serem processados? E o que eu tenho que mostrar na tela ou dar saída para um relatório impresso? Então, nessa etapa de análise é isso que a gente vai entender. Depois que a gente entender o problema e o que deve ser feito, nós vamos criar o algoritmo, que é a segunda etapa. Essa etapa é a etapa de sistematização da análise, utilizando ferramentas para a construção de algoritmos. Pode ser a descrição narrativa, fluxograma ou português estruturado, que nós vamos aprender cada uma dessas 3 ferramentas. Então, sistematizando a análise quer dizer que eu vou propor uma solução para aquele problema a partir da análise que eu fiz, só que em forma de algoritmo. Depois que eu propus a solução, ou seja, quais são as etapas de entrada, processamento e saída para resolver esse problema, eu vou para a última etapa, que é a codificação. Então, eu vou transformar o meu algoritmo escrito utilizando a descrição narrativa, ou fluxograma, ou português estruturado, vou transformar o meu algoritmo em códigos de uma linguagem de programação escolhida. No nosso caso, vai ser a linguagem C++. Então, a gente entende o problema aqui, constrói a solução aqui e entende a solução, constrói entende o problema, constrói a solução de modo genérico e implementa a solução aqui para que ela seja executada no computador. Então, um programa, no final das contas, né, é a codificação de um algoritmo em linguagem de programação. Então, nessa disciplina, nós vamos estudar algoritmo e linguagem de programação. Primeiro o algoritmo e depois a linguagem. E para transformar um algoritmo em uma linguagem de programação, o que a gente faz é a codificação, que é a última etapa. Okay? Agora, pessoal, vamos entender um pouco o que é a lógica, né? Então, eu fiz uma introdução de como que o computador funciona, falei de entrada, processamento e saída. Agora vamos falar sobre lógica. Então, a gente usa a palavra lógica no nosso dia a dia relacionada à coerência e à racionalidade. Ou seja, a lógica é você desenvolver alguma atividade de acordo que ela tenha início, meio e fim e com um objetivo definido. Ou seja, com coerência e racionalidade. Então, não se engane, ela não está somente relacionada à matemática, mas também a todas as outras ciências. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa usar a lógica. Apesar dela ser muito comum no ambiente da matemática, das ciências exatas, quando a gente vai para as ciências humanas, a gente precisa usar a lógica. Por exemplo, para a construção de uma redação. Eu não posso simplesmente colocar os textos, as minhas ideias, de forma solta no papel e achar que o leitor daquela redação vai entender perfeitamente o meu raciocínio. Eu preciso colocar ordem, eu preciso colocar sequência. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão da minha ideia. Então, estou usando a lógica. Então, a gente pode relacionar isso, né, a lógica, com a correção do pensamento, que é o que eu falei lá na abertura dessa primeira aula, que é o que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Então, é determinar quais ações ou operações são válidas e quais não são em busca de determinado objetivo. Ou seja, colocar, elencar, né, listar quais ações devem ser executadas e em qual ordem elas devem ser executadas para atingir o objetivo. Então, isso é a correção do pensamento. Vamos fazer alguns exercícios aqui, né? Então, a gente vai usar alguns exemplos aqui de silogismos, que é um problema da matemática. Vamos lá. A primeira proposição, eu digo que todo mamífero é um animal. Então, a gente concorda que todo mamífero é um animal. Na segunda proposição, eu falo de modo indireto que o cavalo é um mamífero. Então, primeiro, todo mamífero é um animal. Segundo, todo cavalo é um mamífero. Logo, eu concluo, eu uso a lógica para concluir que o cavalo é um animal. Eu não disse diretamente que ele é um animal,
mas inferindo, fazendo essa inferência que todo mamífero é um animal e todo cavalo é um mamífero, o cavalo é considerado um animal. Okay? O segundo, eu digo que Python é país do planeta Styx. Então pensa no planeta Styx, dentro do Styx tem o país Kython. E também falo que todos os shippings são de Kython, do país Kython. Então eu concluo que todos os shippings são styxianos, ou seja, porque eles moram no país Kython, que está no planeta Styx. Não disse isso diretamente, mas logo eu concluo. Só para a gente destravar um pouco o nosso raciocínio aqui. Quando a gente fala ou escreve, a gente está expressando o nosso pensamento. Logo, a gente precisa usar a lógica nessas atividades. Já pensou se a gente falasse ou escrevesse sem colocar ordem, sem iniciar o nosso raciocínio, desenvolver e concluir ele de modo que o outro entenda? Então, a gente precisa fazer isso o tempo todo. Acontece que essa ação ela é automática. Para as atividades do nosso dia a dia, nós fazemos isso de modo automático, nós aprendemos a fazer, nós não estudamos para isso, mas o nosso dia a dia, a convivência com os outros, nos leva a sempre tentar expressar o nosso pensamento, ou falado ou escrito, da melhor forma possível. Então a gente percebe o quanto a lógica é importante, não só na teoria, mas também na prática. Então quando a gente quer pensar, falar, escrever, agir corretamente, porque você tem a opção também de agir incorretamente. Quando você quer pensar, falar, escrever ou agir corretamente, a gente precisa colocar ordem no pensamento, ou seja, utilizar a lógica. Por exemplo, a gaveta está fechada, tem uma caneta que está dentro da gaveta, então a gente precisa abrir a gaveta e depois pegar a caneta. Olha só que coisa mais simples que nós fazemos no dia a dia. Para vocês, esses exemplos aqui, eles podem parecer muito superficiais para a disciplina do curso de graduação, enfim, mas é assim que a nossa mente funciona. E quando a gente for escrever os nossos códigos na linguagem C++, programar o computador, a gente vai perceber que a gente precisa colocar todas as ações na mesma ordem desse exemplo aqui para que o computador entenda. Para a gente, isso é óbvio. Para o computador, dependendo da ação que ele vai executar, isso não é óbvio. Então, nós precisamos especificar, lembra, nos mínimos detalhes, os comandos que devem ser executados. Outro exemplo, que parece bobo, mas vocês vão entender quando estiver programando. Anacleto é mais velho que Felisberto, e Felisberto é mais velho que Marivaldo. Então, logo, Anacleto é mais velho que Marivaldo. Exemplo básico do dia a dia, mas eu preciso dessa ordem, dessas duas primeiras afirmações para concluir a terceira. Okay? E o que é a lógica de programação? Esses dois exemplos aqui é a lógica do dia a dia. Tá? Mas o que é a lógica de programação? É o uso correto das leis do nosso pensamento, tá? Do pensamento humano e dos processos de raciocínio humano na programação de computadores. Então, todo software que nós vamos construir, ele possui um objetivo final. Então, nós vamos corrigir o nosso pensamento e os processos de raciocínio, empregando isso na codificação, na construção do programa utilizando a linguagem C++, para que a gente atinja esse objetivo. Então, entrando agora mais especificamente o que é lógica de programação. Tá? Então, o raciocínio, a gente entende que ele é algo abstrato e intangível. Eu não consigo pegar, eu não consigo medir o raciocínio. Existem alguns testes que você consegue medir a capacidade de raciocínio da pessoa, mas são testes que, dependendo da forma que você aplica ou de quando você aplica na mesma pessoa, você tem resultados diferentes. Então, ele aproxima da forma como a pessoa pensa, mas ele não quantifica exatamente. A gente não consegue transformar ele em algo tangível. Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de expressar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, utilizando a palavra falada ou escrita. Então, nós utilizamos essa ferramenta, né, da palavra falada ou escrita para poder expressar esse raciocínio.
Por sua vez, esse raciocínio, essa palavra, né, falada ou escrita, ela é baseada no idioma. No nosso caso, é o português, que segue uma série de padrões, ou seja, a gramática. Então, eu uso a palavra falada ou escrita para expressar o meu raciocínio na linguagem, né, na língua portuguesa, seguindo os padrões da língua portuguesa. Esse mesmo raciocínio a gente pode expressar ele em diversos outros idiomas existentes. No nosso caso, o idioma nativo é o português. Mas o mesmo raciocínio que eu consigo expressar em português, se eu dominar o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, enfim, eu consigo expressar esse raciocínio, esse pensamento, enfim, esse sentimento nesses outros idiomas. E a mesma coisa acontece com a lógica de programação. Quando a gente aprende lógica de programação, nós conseguimos representar qualquer solução que pode ser implementada dentro do computador. A gente consegue representar qualquer solução em qualquer linguagem de programação. Por isso que é tão importante essa disciplina, porque vocês vão desenvolver a lógica de programação e a partir dela vocês vão implementar essa lógica usando qualquer linguagem. Mais precisamente, as linguagens que vocês vão aprender durante o curso, mas nada impede de vocês aprenderem outras linguagens extras. Mas o mais importante, o primeiro passo, o ponto principal é você aprender lógica de programação, para depois você programar em uma linguagem específica do seu agrado. Então, pessoal, nós encerramos a aula aqui de hoje. Eu vou deixar 5 exercícios para vocês. Os 4 primeiros exercícios relacionados ao conteúdo dessa aula. Em cada uma das perguntas aí, vocês vão encontrar respostas nos slides, no vídeo. Tá? Então, revejam essa aula para poder responder essas 4 primeiras questões. E a 5ª e última questão desses exercícios é um desafio para que vocês comecem a expandir, né? Vamos dizer assim, aquecer o raciocínio para a gente trabalhar com a parte de lógica de programação. Então aqui eu tenho vários números, né? Da letra A até a letra H. Então eu tenho o número 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, que dá 6. Eu quero saber o seguinte, como que eu transformo, né, 3 números 1 em 6, colocando operações matemáticas entre cada um deles. Exemplo, aqui eu tenho 6, 6, 6 igual a 6. Qual operação matemática eu vou colocar entre esses dois 6 e entre esses dois 6 para que o resultado final seja igual a 6? A resposta desse problema aqui de exemplo eu vou somar o primeiro 6 com 6 e depois eu vou subtrair 6. A resposta vai ser 6. E é isso que vocês vão ter que fazer para cada uma dessas opções aqui, ok? E aí, nós encerramos aqui a aula de hoje. Façam esses exercícios. Ao final do módulo, eu vou disponibilizar a correção desses exercícios e vocês podem também tirar dúvidas nos atendimentos síncronos. Até mais! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.